Eu não sei de onde vem a minha tristeza. Essa tristeza que eu sinto não é justificada pela vida que eu tenho, pela vida que eu levo. Você sabia que essa é uma questão bastante comum, que muitas pessoas se sentem perdidas com alguns sentimentos porque é como se eles não tivessem explicação ou algo que justificasse aquilo. Às vezes a pessoa tem uma vida muito tranquila, muito boa. Eu tô falando demais antes de convidar você para vir comigo depois da vinheta. Te vejo se esse assunto te interessa. Olá, se você não me conhece ainda, aqui é o Manuel Augusto, sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, sou criador, desenvolvedor da vivência pré e perinatal, treinamento metamorfose, entre tantas outras experiências terapêuticas baseadas na metodologia MIRI, metodologia integrativa de reconexão do eu, metodologia essa que eu criei, que abordam mais de 16 técnicas terapêuticas diferentes, entre elas, né, o campo da psicologia pré e perinatal, constelação familiar, o trabalho de Virginia Satir, hipnose ericksoniana, técnicas de cura e resolução de traumas, estresse pós-traumático, neurociência, etc, etc. Bom, então a gente vai falar de um tema muito legal, né? Que muitas pessoas sentem algumas emoções aí que não são justificáveis, pelo menos na linguagem delas, né? No que elas dizem, aquilo que ela sente não é justificado pela vida que ela tem. Tem pessoas, né, que tem uma casa bacana, um carro bacana, um emprego bacana, uma família bacana, tá tudo bacana, só que ela está deprimida, então ela fala assim, ó, a tristeza que eu sinto não encontra justificativa na vida que eu levo, ok? Então a gente precisa entender o seguinte, que muitas vezes sentimentos são desengatilhados dentro de nós de fases muito precoces. Se você não entende o que é um gatilho, algo que acontece no hoje, tendo você a consciência ou não, que desperta feridas emocionais muito antigas e profundas que você não tem a consciência, não está na sua consciência. Então, por exemplo, assim, vamos supor que eu já tenha sido assaltado por um cara de boné, ruivo, de barba, e eu esteja andando 10 anos lá na frente, né? Foi um assalto bem dramático, e 10 anos lá na frente eu esteja andando na rua e a minha visão periférica, né? Não é a minha visão focada e centrada, mas a minha visão periférica, né? Sente que alguém com essas características está se aproximando e de repente eu sinto o meu coração pulsando mais forte, uma certa ansiedade, e eu acredito que seja do nada, né? O nosso inconsciente, todo o nosso sistema, ele é um coletor de informações o tempo todo, né? A gente fica registrando informações da temperatura, né, como está a temperatura externa para a gente regular a temperatura interna, a pressão arterial, as imagens, as cores que vêm. Então a gente é bombardeado de informações o tempo todo e existem muitos mecanismos, partes, sistemas dentro de nós que vão absorvendo essas informações e vão trabalhando de acordo com isso. Então, um gatilho, quando ele vem, despertam emoções que podem ser precoces. Hoje nós temos tantas evidências científicas ao redor do mundo, aí tanta constatação de memórias pré-natais, ou seja, o que acontece lá dentro do útero fica armazenado dentro de nós em estruturas muito profundas. Mas não é só isso, não é só a questão de ficar armazenado. O problema ou a questão, quando nós estamos crescendo dentro do útero, tudo o que acontece ali é como se fossem informações preparando todo o nosso sistema para a vida que nos espera lá fora. Então, o nosso sistema vai se adaptando, mesmo que seja algo desconectado à realidade mais completa, mas seja a realidade da mãe, por exemplo. Uma mãe que está de luto ou um acidente acontece e através das emoções dela, né, a bioquímica que ela passa através do cordão umbilical, chega nas células do feto em formação que vai entrar numa resposta de sobrevivência, né, de adaptação. É como assim, eu preciso me preparar porque é isso que me espera lá fora. Só que às vezes, né, é algo real assim que aconteça e às vezes depende muito da perspectiva da mãe, porque o que me traz tristeza pode ser diferente do que traz tristeza em você, raiva, etc. Do que você acha injusto pode ser diferente do que eu acho injusto. São critérios diferentes porque cada pessoa é única. Mas só para você entender que essas memórias precoces, né, além delas serem armazenadas, elas acontecerem, elas vão moldando o nosso comportamento, traços de caráter, a forma como a gente vai se aproximar ou se afastar das emoções, como nós vamos perceber o amor, as pessoas, a prosperidade,
etc, tá? Então, tudo isso vai sendo formatado dentro de nós. E aí a pessoa fala assim, nossa, essa minha tristeza hoje não é justificada pela vida que eu levo, pela vida que você leva e tem hoje. Ok? Então é muito importante a gente aprender a dar espaço às nossas emoções, porque todas as nossas emoções têm histórias para nos contar, né? E claro que precisa de habilidade, às vezes um terapeuta habilidoso que vai te ajudar a desvendar o que está por detrás dessa tristeza, desses algos dentro de cada um de nós, né? Quantos casos eu não trabalhei assim, que uma tristeza dizia respeito a lutos não elaborados, né? A questões muito precoces que aconteceram com a pessoa, que ela não fazia nem ideia, só que era uma carga emocional. E quando a gente começa a tocar aquilo, aquela tristeza, aquela raiva, o que quer que seja aquele sentimento incômodo, ele começa a encontrar uma resolução, né? Um lugar pacífico. Então, as nossas emoções são como se fossem mensageiros. Só que às vezes a gente quer resolver tudo através da racionalidade, como se fosse um processo linear, do que você sabe conscientemente. A própria neurociência, ela já comprovou, né, que a nossa racionalidade, a nossa consciência é apenas 5% do que nós somos se nós estivermos muito conscientes, né? Porque 95% é inconsciente, são processos inconscientes, tá? Então a gente não tem como ter a consciência de tudo que está acontecendo dentro de nós. Joia? Então é muito importante saber sobre isso, porque também eu quero entrar num outro patamar. Muitas vezes a gente entra, né? A gente é grato por coisas que acontecem na nossa vida. Então a gente entra nesses processos de gratidão. Isso é uma gratidão autêntica. Nossa, eu sou grato pelo meu emprego, pela minha família, por esse relacionamento, por isso estar acontecendo. É muito gostoso se sentir grato. Só que isso também eu preciso dizer que muitos gurus aqui na internet, inclusive psicólogos que eu já vi, falam que a gratidão cura tudo. Isso é o maior absurdo que pode existir. Sentir gratidão é bom, é ótimo, muda os nossos hormônios sim, mas não exclui a tristeza, não exclui outros sentimentos, não apaga memórias. Pode equilibrar, no sentido se uma pessoa está muito deprimida, ela também se conectar à gratidão, mas achar que a gratidão vai varrer, vai limpar todas as outras coisas que eu sinto, os meus traumas, a gratidão só porque eu sinto gratidão hoje é como se o que aconteceu comigo, essas experiências, inclusive intrauterinas, e toda essa formatação e adaptação para interagir com a vida não acontecessem. Por isso, né, que as pessoas se frustram. Não, eu não estou sendo grato o suficiente, eu estou usando a técnica errada, eu estou fazendo de forma errada. Não é isso. Né? Então, mesmo você sendo grato de forma autêntica, fazendo seus exercícios, falando Ho'oponopono 1.300.000.008 vezes, não adianta, né? Porque uma coisa não exclui a outra. Calma aí, vamos entender se não adianta. Eu estou dizendo para você não fazer, faça. Mas achar que isso vai, né, como se fosse excluir o que você passou, isso não acontece. Ser grato não vai excluir muitas tristezas. Uma coisa não exclui a outra. Então, pensa no seguinte. Uma prateleira cheia de livros, o editor coloca aqui. Cada livro desse é como se fosse uma parte de você. Você ler um livro não significa que você leu todos os outros. Você ler um outro não significa que você vai esquecer os que você já leu. Então, como cada livro tem a sua história, cada livro tem o seu lugar na prateleira. Cada emoção tem o seu lugar dentro de nós, se você der espaço. Porque se você não der, você vai começar uma batalha interior, querendo organizar de forma racional o porquê dessa sua tristeza, o porquê dessa síndrome do pânico, o porquê dessa falta de energia, o porquê desse sintoma daquele outro. E não é tão linear assim, porque você não tem consciência de muitas coisas. Por exemplo, memórias precoces, né? A do início da vida, de nascimento, de dentro do útero, ali da primeira infância, que formatam muitos de nossos padrões, como a gente vai interagir, como eu já disse, com outras pessoas, a gente vai se relacionar com amor, com dinheiro, etc. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso. Contemple a sua vida de hoje, né? Seja grato pela sua vida de hoje, só que também aprenda a dar espaço para você compreender esse mensageiro que são essas emoções e as informações que estão contidas lá por detrás. Porque as emoções, por mais que você lute e queira que elas não estejam aí, porque se ela está incômoda é que chegou num ponto de você de fato não conseguir ouvi-las, tá? Elas não vão abandonar você. Você pode tomar remédio, aliviar daqui, vem o colateral dali. Eu não estou dizendo para não tomar remédio, mas eu estou dizendo que essa não é a única solução. Você vai ter que aprender
a ouvir as suas partes mais profundas. E quando, né, nas nossas experiências terapêuticas, a gente ensina as pessoas a fazerem isso, a gente conduz as pessoas a fazerem isso, sim, existe muita história justificável por detrás de cada emoção, só que não era de conhecimento, né, consciente da pessoa ainda, porque quando as informações são entregues, né, algo no sistema dessa pessoa relaxa, ela não precisa mais daqueles conflitos, né, ela não precisa ficar lutando o tempo inteiro com aquela depressão, porque existem informações que precisam chegar, e às vezes as pessoas têm muitas regras sobre as emoções, né, isso é um assunto para vários outros vídeos, mas de forma geral é isso que eu queria comunicar para você. Então, esse é o momento aqui, claro, que você vai curtir, vai deixar o seu comentário, não é? Mesmo se você não gostou, deixa o seu comentário aqui, tá? Porque assim eu sei como essas informações estão chegando aí pra você. Compartilhe esse vídeo com quem você já ouviu falar isso, quem sabe essas informações não agreguem mais letras ao vocabulário dessa pessoa. O quê? Ele não está inscrito ainda? O que você está fazendo que você não se inscreveu ainda? Que sacrilégio é esse? Inscreva-se agora mesmo, toca no sininho para você não perder nenhum conteúdo desse canal, porque a gente está bombando de informações, né, da psicologia pré e perinatal, de tantas coisas profundas para você ter um melhor relacionamento com as suas emoções e assim ter um lugar melhor na vida, ser mais leve, seguir em direção aos seus objetivos e sonhos. Valeu? Então curta, compartilhe, se inscreva, tudo isso aí. Comenta aqui também, beleza? E aqui um outro convite para você. Se for o seu momento agora, se você se sentir pronto, eu quero te convidar para você vir participar das nossas experiências terapêuticas. Dessa vez eu quero te convidar a participar do treinamento Metamorfose, ok? É um número reduzidíssimo de pessoas ali que a gente passa 3 dias fazendo intervenções terapêuticas nesse material inconsciente que a gente começa a tomar conhecimento, que vai emergindo a partir da metodologia que a gente aplica e a gente vai cuidando dessas partes, não só ajudando a pessoa a entender, às vezes quando são traumas mais profundos, fazendo intervenções, é uma experiência muito rica, muito profunda, que pode começar a te ajudar a ser e estar com as suas emoções e contemplar a vida que você tem aí e transformá-la em muitos aspectos também, tá joia? Então esse é o meu convite, se você estiver pronto, ficou interessado, aqui na descrição desse vídeo você vai ver o contato para falar com a nossa equipe. Valeu? Então era isso que eu tinha para te falar, vou te deixar aqui no final com um depoimento de pessoas que já fizeram essa experiência e você já sabe aonde a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Eu perdi muitos medos, eu comecei a me abrir para novas experiências. Foi um portal que eu atravessei. Então, é outro ponto que eu tenho dificuldade. É muito difícil eu expor os meus sentimentos, as minhas dificuldades, né? Mas foi muito tranquilo, porque o Manuel consegue captar, entender e vai no limite daquilo que você parece que você consegue se expor. Não passa daquilo. Então foi muito tranquilo nesse aspecto. A equipe acolhedora, o hotel maravilhoso, foi, sabe, tudo em termos de aceitação de grupo foi fantástico. Eu me senti à vontade, de início eu sou tímida, não parece, mas sou dentro de mim, porque eu tenho assim, trago, né, na minha origem essa timidez que não parece, mas tenho. Mas não só o Manuel, mas a equipe também, a energia dele, da equipe e das outras pessoas que estão ali, com a mesma motivação, com o mesmo desejo de se transformar, de se abrir. Então eu me senti à vontade. Eu diria para quem tem dúvida em fazer o Meta que não tenha. Eu não hesitei quando conheci o Manuel pelo YouTube e atravessei, vim do Japão para cá para fazer o Meta com ele. Ele me passou muita confiança, não era motivo de ter dúvida, embora estando do outro lado e fora do país por 30 anos. E eu senti que o Meta iria transformar a minha vida. A gente se sente acolhido, é um profissional realmente que nos passa muita confiança, tudo aquilo que nós precisamos. Eu já estou na busca do meu autoconhecimento, da minha autocura há muitos anos, mais de 34 anos de terapia convencional. E o Metamorfose, eu não tive dúvida de fazer, vale a pena.
quem tiver em dúvida não tenha. Faça, sinta e se transforme. A maior transformação que o Metamorfose me trouxe, eu acho que foi assim realmente me abrir para a vida, porque eu tive novos olhos para a vida. Eu me sentia muito fechada em relação a tudo, mas a partir do momento que eu me dei a oportunidade de viver essa experiência, foi como se abrisse um horizonte imenso à minha frente. Então, claro que não resolveu todos os problemas da minha vida, porque é uma jornada, é um caminho, é um processo. Mas assim, a partir dali, muitas coisas se abriram e eu passei a ver a vida com novos olhos. A minha vida ganhou um novo sentido. Deixa essa dúvida de lado e corra o risco, porque eu tive muita dúvida e, assim, por conta de um medo muito grande de enfrentar o novo, mas eu resolvi arriscar. E foi o melhor risco que eu corri na minha vida, porque me trouxe muita coisa boa, muita transformação. Assim, foi um trabalho maravilhoso que eu pude me dar a oportunidade de participar. Então eu acho assim que vale super a pena você correr o risco. Tenta como se fosse, sei lá, o primeiro risco que você vai correr na sua vida. Fala assim, eu só vou me dar a oportunidade de correr esse risco, nem que eu não corra nenhum outro. Mas a partir daí você pode ter certeza que muitos caminhos vão se abrir e você vai querer correr muitos outros riscos. Olha, como eu me senti em relação à experiência em grupo, era outra coisa que me bloqueava absurdamente. Eu fui assim com os 2 pés para trás, sem saber o que me esperava, mas eu fiquei um pouco confiante em ir por conta de todos os depoimentos que eu tinha visto já de outras pessoas. Então, eu fui e falei, vou ver o que acontece, como que é uma experiência em grupo, foi a primeira da minha vida. Eu me senti extremamente à vontade. Um trabalho muito lindo, a maneira como o Manu conduz e assim, a energia que se cria dentro daquele trabalho é muito grande. Assim, eu não acreditava o quanto eu me sentia à vontade, por conta assim, você está vulnerável numa situação, você se sente tratada com amor, com carinho, com respeito. Então, eu acho que eu nunca tinha me sentido sendo vista, ou toda a minha história sendo vista da maneira que foi vista ali pelo Manuel e por todo o grupo. Então, assim, foi muito tranquilo, muito fácil e realmente me abriu para muitas outras oportunidades de trabalho em grupo que realmente é muito transformador.